Olá, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Mais uma vez, eu, pastor Wanderson Medeiro, preparei mais um esboço de pregação. Para você que é um pregador iniciante, ainda tem dificuldade de preparar o seu esboço, esse esboço aqui, usado através do nosso computador, você vai entender passo a passo como que a gente desenvolve esse esboço. Com certeza vai te motivar e você vai aprender aí a fazer os seus próprios esboços. Se esse tipo de conteúdo será relevante para você, verifique se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa aquele like, deixa os comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Vamos então partir diretamente para a tela do nosso computador. Bom, vindo aqui para a tela do nosso computador, você vai observar que já tem o tema e o texto escolhido. Tema da mensagem: o cristão como odre. Texto base, Salmo 119, verso 83, que está escrito assim: pois fiquei como odre na fumaça, mas não me esqueci dos teus estatutos. Partindo para a introdução. Assim como o odre passa por um processo para ser útil, nós também passamos por vários processos para sermos usados por Deus. Então veja o que eu fiz. Escolhi um texto bíblico, extraí dele uma temática, fiz a leitura do texto, fiz uma pequena introdução, ou seja, no caso, faça uma pequena introdução até 5 minutos, e ali você começa a partir para os tópicos da mensagem. Hoje vai falar sobre o crente, o cristão como odre. O odre, aquele objeto, por assim dizer, que se levava água, para a água manter fresca. Hoje seria a garrafinha d'água térmica, por assim dizer, mas na época era o odre, que era usado água, leite, outros líquidos, principalmente a água, principalmente para aqueles que iam para o deserto, faziam viagens e ali utilizava do odre para manter a água fresca. Então vamos falar um pouquinho sobre ele rapidinho aqui. Ponto 1. Defumada, mas não queimada. O couro do odre, para se tornar mais resistente, passa por um processo semelhante à defumação através da fumaça durante o fogo. Com isso aprendo que onde há fumaça tem fogo, e esse fogo fala das nossas provações, e com isso vamos sendo fortalecidos em Deus em cada provação. Sairemos ainda mais fortes. Este propósito é para resistirmos outras provas ainda maiores que surgirão no decorrer da nossa caminhada cristã. Olha só que interessante. Então, este couro, depois que o animal é sacrificado, é retirado este couro para se fazer o odre, ele fica ali sendo como se fosse um processo de defumação. Você prepara ali um certo suporte, coloca aquele couro, ele vai passando pelo aquecimento daquele fogo, como se fosse uma fogueira ali, conforme aquela fumaça ela vai subindo, então ele vai sendo defumado aquele couro. Qual é o propósito de ser defumado? Vamos usar esta palavra para você entender melhor, para que o couro possa ser mais resistente. Conforme ele vai passando por aquele processo, diz a história que este couro vai se tornando mais resistente, para que venha manter a água geladinha após estar pronta ali e ser ali um perfeito odre. Então, assim é as nossas vidas. Muitas das vezes nós estamos passando também por esta fumaça, porque isso fala de onde tem fogo, fala de provação. Quantas vezes nós estamos sendo provados por Deus, nós estamos passando por esta fumaça, mas qual é o propósito de sermos provados por Deus, passar por este período, por esta forma semelhante ao odre no fogo, para nós sairmos dali da prova resistente, sairmos mais fortalecidos para enfrentarmos provas maiores, que felizmente, com certeza surgirão outras. Enquanto estivermos nessa terra, vamos passar provações e dificuldades, infelizmente, mas isso faz parte do Evangelho. Evangelho é transformação, mas é espinho. Mas é uma forma de você sair muito mais fortalecido nessa provação. Então nós somos como este odre, é o processo para sermos odres usados nas mãos do Senhor. Vamos então partir para o segundo ponto desta mensagem. Ponto 2. É necessário que ele cresça e eu diminua. O vapor da fumaça acaba diminuindo o tecido até chegar no tamanho ideal. Com isso aprendo que, antes de Deus nos fazer grandes, provavelmente nos permitirá sermos pequenos, nos diminuir em algumas áreas da nossa vida, que muitas das vezes nos sentimos grandes demais. A melhor coisa é sermos do tamanho que Deus quer para sermos úteis em suas mãos. Ou seja, é necessário que ele cresça e eu diminua. Conforme esse processo aí da fumaça, do nível do aquecimento daquele fogo próximo àquele couro, diz a história que ela vai diminuindo de tamanho. Durante esse processo, devido à temperatura daquele fogo e a fumaça que vai ali praticamente defumando aquele couro, ele vai diminuindo de tamanho. Qual é a aplicação que eu coloquei aqui? Assim somos nós. Muitas das vezes
Deus, ele precisa nos diminuir em algumas áreas da nossa vida. Sabe aquela área que às vezes a gente acha que é alguma coisa? Muitas pessoas acham que ela domina, que só acontece porque ela sabe. Então, muitas das vezes Deus permite diminuir esta área para nós reconhecermos que sem Ele não somos nada. Antes de Deus nos fazer grande, muitas das vezes Ele precisa diminuir a gente em alguma área, em alguma situação, para nós reconhecermos que nós não somos nada, que nós só conseguimos por sua graça e por sua misericórdia. Vamos lá então partir para o terceiro ponto, lembrando a você que você pode desenvolver a cada fala que eu estou falando aqui, tá? Cada ponto você pode desenvolver conforme Deus te dá a direção. Vamos partir para o terceiro ponto então. Ponto 3. Um animal era sacrificado. Um animal era sacrificado para poder ser transformado em um odre. Com isso aprendo que, para sermos como um odre usados por Deus, devemos também sacrificar nossas vontades, etc., para sermos usados nas mãos de nosso Deus. Então, um odre é o quê? De onde era extraído esse odre? Era um corpo de animal, ou seja, o couro, né? A pele, o couro de um animal era sacrificado e ali passava pelo processo até ser transformado num odre. Muitas vezes assim, se nós quisermos ser um odre usado por Deus, devemos sacrificar nossas próprias vontades, ter o domínio próprio muitas das vezes, para que possamos fazer a vontade de Deus e não a nossa própria vontade, e assim seremos um odre perfeito nas mãos de Deus. Tá bom? Vamos então partir para o quarto e último ponto desse esboço, para não ficar muito longo. 4.4. A utilidade do odre. O odre era muito usado para carregar água fresca, onde se conservava por mais tempo a água fria. Com isso aprendo o quê? Olha a revelação. Deus nos escolheu como odre para carregar seu Espírito Santo como água e saciarmos a sede de muitas vidas que estão morrendo sedentas de Deus. Então olha a utilidade principalmente do odre, era carregar a água fresca. E sabemos que um dos símbolos do Espírito Santo é a água. A água ela refresca, a água ela sacia a nossa sede. Olha só, então nós somos este odre que Deus quer colocar dentro de nós, carregar o quê? A água do Espírito Santo, para saciarmos a sede de muitas pessoas que estão com fome e sede da presença de Deus, da palavra de Deus, tá? Então, que você possa desenvolver a cada esboço aqui e com certeza Deus vai te usar poderosamente. Vamos então partir para a conclusão? Conclusão. Assim como o odre era muito útil, devemos estarmos prontos para passarmos todos os processos e sermos usados nas mãos de Deus. Amém, meus queridos? Que Deus possa abençoar a tua vida. Até o próximo esboço bíblico, claro, se Deus permitir. Deus vos abençoe. Um forte abraço.